Boa noite, Juventude Let's Flow. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por mais um sábado que a gente está aqui conectados em mais um culto onde Deus vai falar no meu coração e no seu coração. Por isso agora seja intencional, pega o teu telefone celular, pega esse link da transmissão, compartilha com o maior número de pessoas que você puder. Sabe aquele grupo da família, grupo de amigos, direct do Instagram, enfim, manda para o maior número de pessoas que você puder e vamos compartilhar essa mensagem, amém? Quando você vai pegando aí seu celular e mandando o link, eu gostaria de orar com você, gostaria de convidar o Espírito Santo de Deus a fazer parte desta reunião, amém? Senhor, nós te convidamos nesta noite, nós entronizamos o teu nome porque nós sabemos que não existe outro Deus além de ti. Por isso, Pai, neste momento, que o Senhor se movimente em nosso meio, que o teu Espírito, ó Pai, comece agora a fluir em nós e dentro de nós, a cada lar que nos assiste, a cada pessoa que nos assiste, enquanto nós te louvamos, enquanto nós levantamos o teu nome, que haja cura, que haja, Senhor, transformação de mente, que haja libertação de cadeias, em o nome de Jesus, flua neste lugar, amém? Você está pronto? Então vamos adorar a Deus junto. Aleluia. Nada vai me separar, e mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, o teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Oh, não, oh, 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 oh. Se o vento é forte e profundo mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil era o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, teu amor não falha. Pra sempre, o teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. O teu amor não falha. Tu fazes tudo, coopere para o meu bem. Tu fazes tudo, coopere para o meu bem. Pra sempre, o teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. O teu amor não falha. Aleluia.
O amor do Senhor, Ele nunca falha na nossa vida. Por isso, nesta hora, que a presença do Senhor começa agora a invadir a cada lar, a invadir a cada coração. Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Voa neste lugar, transborda teu amor que nos envolve. A ti me chegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Seja tocado agora pela presença do Espírito Santo de Deus. Seja tocado. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Chame, chame. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências, elas começam a fluir e a surgir. Teu Espírito está aqui. Voa neste lugar, transborda teu amor que nos envolve. A ti me chegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Voa neste lugar, transborda teu amor que nos envolve. A ti me chegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Começa agora a ser tocado. Começa agora a sentir dentro de você um fogo. Oh, um fogo. Oh, um fogo que queima, que transforma toda a tristeza. Oh, oh. Diga, Espírito Santo de Deus. Espírito de Deus, vem sobre nós. Te desejamos. Teu reino
com fogo, com fogo, com fogo. Inunda. Seja tocado agora por fogo, 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 porque o fogo muda, o fogo muda, o fogo transforma. Seja agora tocado por fogo, 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 fogo para cadeias caírem, fogo para a depressão sair, fogo, 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 fogo. Seja agora inundado pelo fogo de Deus. Espírito de Deus, vem sobre essa juventude, te desejamos. O teu reino vem, faz teu querer, inunda. Você vai agora começar a sentir o seu coração queimar, porque a presença do Espírito Santo de Deus agora te enchendo. Começa agora a sentir, ela está te enchendo com muita alegria, te enchendo, te enchendo, te enchendo, te enchendo, te enchendo. Ah, você não vai conseguir se controlar nesta noite, porque é palpável a presença de Deus. Fogo, flui em nós, Senhor, flui em nós, Senhor. Nós somos teus, Jesus. Sinta-se abraçado agora pela presença de Deus. Sinta-se agora tocado, como um pai que abraça o filho. Ele te pega nesta noite no colo e diz: calma, 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 calma. Aquieta o teu coração. Seguro estou nos passos daquele que nunca me deixou. Faça essa oração. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, e em teus braços é o meu descanso, e em teus braços é o meu descanso, e em teus braços é o meu descanso. Diga ao Senhor: seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Entre as minhas indas e vindas, Ele não para de me amar. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele
braços é o meu descanso. E em teus braços é o meu descanso. E em teus braços é o meu lugar, onde eu sou filho. E em teus braços é o meu descanso. E em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Amém. Nosso descanso é no Senhor e nesse momento nós queremos orar. Você pode fechar os seus olhos. A palavra de Deus diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, santa nação, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Sabe, nós somos a geração eleita, nós somos a geração que vai alcançar lugares que ainda não foram alcançados. Então, Jesus, neste momento nós queremos te pedir, Pai, que nós possamos, no nome de Jesus, ser impactados pela Tua presença. Pai, que o Teu amor, Ele recaia sobre as nossas vidas nessa noite. Pai, nós cremos em um Deus que ainda pode transformar o mundo. Então, Pai, nós estamos disponíveis para ser usados e para fazer com que esse mundo seja transformado pelo Teu amor. Então, Jesus, nos usa, Pai, nos torne uma geração sedenta pelo Teu amor, nos torne uma geração sedenta pela Tua graça. Pai, nós queremos mais e sabemos que tem mais disponível. Então, Jesus, esteja conosco. Jesus, nos abençoe. Pai, derrame a Tua graça sobre as nossas vidas. Que no nome de Jesus, a Tua presença, ela sempre recaia sobre nós. Pai, recaia a Tua graça sobre as nossas vidas. Pai, que algo abundante recaia sobre essa geração. Pai, que essa pandemia não seja, Pai, uma desculpa para que nós não possamos agir. Pai, que no nome de Jesus nós sejamos uma geração transformadora. Então, Jesus, nos usa. Nós estamos disponíveis e queremos ser usados por Ti. Pai, derrame mais da Tua presença. Espírito Santo, venha com a Tua graça, reine sobre as nossas vidas, tome a direção das nossas vidas, no nome de Jesus. No nome de Jesus é o que nós pedimos, Pai. Espírito Santo, continua conosco, no nome de Jesus. Amém e amém. E em Teus braços é o meu descanso. E em Teus braços é o meu descanso. E em Teus braços é o meu descanso. E em Teus braços é o meu lugar. E em Teus braços é o meu descanso. E em Teus braços é o meu. Nós somos tudo. E em Teus braços é o meu descanso. E em Teus braços é o meu descanso. Amém. Sound in Flow, senhoras e senhores. Deus abençoe vocês. Gente, eu tô aqui para dar os avisos, cara. Eu nunca fiz isso, então talvez eu erre algumas coisas, mas vamos lá. Quinta-feira vai aparecer na sua tela. Então, todas as quinta-feiras nós temos o nosso culto fé. Nosso culto fé começa às 20 horas. Já deve estar aparecendo na sua tela. Às quinta-feiras, às 20 horas nós temos o culto fé, só que não é presencial ainda, tá bom? É somente online. Assim como os nossos cultos da juventude que acontece
todos os sábados também às 20 horas, que também continua apenas online, tá bom? No domingo nós temos os nossos cultos, às 10 horas e às 18 horas. Às 10 horas presencial no Salão Apogeu. Então você pode ir lá e não precisa mais agendar, tá bom? Só você chegar lá às 10 horas presencial. E às 18 horas também, e nesse domingo é a Santa Ceia do Senhor. Então, se você for no culto das 18 horas, é a Santa Ceia do Senhor, tá bom? Não precisa fazer a inscrição também, então é só você chegar lá, a gente vai medir a sua temperatura, a gente continua com todos os cuidados, mas não precisa mais agendar, tá bom? No próximo sábado, nós temos uma grande novidade que a gente apresentou no sábado passado. É o nosso Fora da Caixa. Sim, nós vamos se reunir presencialmente no próximo sábado, às 16h40. Às 16h40 a gente vai te esperar em frente à Câmara Municipal de Barueri. Então ali naquele espaço onde tem em frente à Câmara Municipal, tá bom? Então a gente te espera no sábado, dia 17, às 16h40. Também nós temos uma grande novidade, na verdade não é novidade, mas se você está chegando agora em Lagoinha, nós temos o nosso acampamento. Então o nosso acampamento você vai procurar o nosso líder Luiz, tá bom? O telefone dele já está aparecendo para você na sua tela. Então, acampamento Let's Flow, cara, você não pode ficar de fora. Vai ser em fevereiro do ano que vem, tá bom? Nesse momento agora, eu queria orar pelas ofertas, eu queria apresentar as ofertas, então peço para que, se você tiver alguma oferta, vai aparecer na sua tela agora. Nós temos a nossa conta do Bradesco, a nossa conta do Itaú e o PicPay. O Douglas, como ele é antigão, ele usa conta, então ou ele deposita na conta do Itaú ou na do Bradesco. Nós que somos mais jovens, você pode usar o PicPay, que está aparecendo o QR Code na sua tela, é só aprontar a tela do seu celular para lá e você já vai ser direcionado diretamente para lá, tá bom? Então você pode estar ofertando e dizimando nesse momento. O Saúde em Flow vai cantar mais uma música para vocês, tá bom? E, cara, de diversas formas você pode ofertar. Eu, por exemplo, uso o PicPay, porque eu acho bem mais fácil, bem mais rápido, bem mais ágil, e a gente ainda recebe um cashback. Então, se você nunca utilizou o PicPay, é a hora de utilizar, tá bom? Ou então você pode optar também pelas contas do Itaú ou contas do Bradesco que estão aparecendo na sua tela, tá bom? Também sobre o Acampa continua no dia 5, 6 e 7, tá? Eu acabei esquecendo de falar, as datas são 5, 6 e 7, beleza? E agora você pode ofertar, o Saúde em Flow vai cantar um louvor agora, e você tem esse momento para ofertar, tá bom? Deus abençoe. Amém. Vamos ofertar então. Aleluia. Oh, não. Oh, 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 oh. Nada vai me separar, e mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, o teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Glória a Deus, aleluia. Jesus, nós oramos, Senhor, por cada dízimo, Senhor, por cada oferta, Senhor. Nós somos gratos, Senhor, pela oportunidade, Senhor, que nós temos, Senhor, de Te honrar, Senhor, de Te louvar, Senhor. Através, Senhor, dos dízimos, Senhor, através, Senhor, daquilo, Senhor, que tem entregado, Senhor, para nós, Senhor.
Continua, Senhor, a nos abençoar como igreja. Continua, Senhor, a nos abençoar, Senhor. Abençoar a nossa família, a cuidar, Senhor, da nossa provisão, Senhor. Nós somos gratos, Senhor, e nós te amamos, Senhor. Nós reconhecemos a tua mão, Senhor, sobre as nossas finanças, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. É sempre um prazer, muito grande estar ministrando aqui a palavra de sábado. Só um minutinho. Sempre um prazer estar ministrando a palavra aqui de sábado, sempre uma honra estar falando com vocês. Queria agradecer o Douglas que está por aqui, todo o time, da juventude. Realmente essas pessoas se entregam por essa causa, amam cada vida. A gente fica pensando, fica bolando estratégias, formas de se aproximar, formas de se comunicar. Então, sou muito grato pela vida de cada um, as pessoas que estão aqui, o pessoal do Sound Flow, o pessoal do Louvor. Realmente a gente faz tudo pensando em vocês, em trazer a melhor experiência, É muito interessante quando a gente olha para a vida de Salomão, quando ele vai receber uma pessoa no templo e no seu reinado, e essa pessoa ela fica chocada com a excelência de Salomão. Então tudo que nós fazemos aqui é para ser excelente, Nós cremos que a excelência ela manifesta a glória de Deus. E eu queria começar esse tempo orando. Sim, Jesus, vem, Senhor, com tua presença, Senhor. Nós aquietamos, Senhor, o nosso coração. Nós colocamos o nosso coração diante de ti. Nós sabemos que nós estamos diante de um rei, nós sabemos que nós estamos diante da tua majestade, nós sabemos que nós estamos diante da tua presença. Nós queremos, Senhor, sentir, Senhor, o teu toque, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que a tua presença ela não é normal, Senhor. A tua presença, Senhor, ela não é normal, Senhor. Um alto preço foi pago, Senhor. E nós reconhecemos, Senhor, a tua presença. Nós reconhecemos, Senhor, a tua presença, Senhor, no lar de cada um agora, em nome de Jesus. Assim, Senhor, como foi ministrado, Senhor, o teu fogo, Senhor, encontra cada um agora. O teu fogo, Senhor, que refina. O teu fogo, Senhor, que traz, Senhor, transformação, mudança, Senhor, em nome de Jesus. Vem, Senhor, com teu fogo agora, Jesus. Vem, Senhor, com teu fogo, Senhor, sobre a vida de cada um. Nós honramos a tua presença, nós reconhecemos a tua presença. Não é só mais um culto, não é só mais uma performance, não é só mais uma coisa a fazer, mas é a tua presença que custou o sangue de Jesus. E nós reconhecemos isso, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, gente, como vocês sabem, nós estamos numa série, e essa série se chama DNA. Nós sentimos como Flow, que nós muitas vezes, como os líderes, nós sabemos, nós entendemos o que nós estamos fazendo, nós entendemos o que nós estamos construindo, mas muitas vezes nós temos a dificuldade de transmitir aquilo que está sendo construído. Muitas vezes nós sentimos essa dificuldade em passar essa mensagem do que seria o nosso DNA, do que seria o nosso propósito, do que o Senhor realmente nos entregou. E antes de entrar mais especificamente, o Senhor me falou, enquanto eu estava ali, o Senhor me falou sobre propósito, antes de pregar. E eu creio que o propósito ele tem tudo a ver com aquilo que a gente vai falar. Uma das coisas que eu aprendi na minha vida é que só existem 2 estilos de vida para uma pessoa. Ou uma pessoa vive uma vida que é pautada em ações eternas, ou a pessoa vai viver uma vida que é pautada em ações terrenas. Não existe outra forma de vida.
Ou você vive com ações eternas, ou você vive com ações terrenas. As ações eternas, elas têm a ver com propósito. O propósito é aquilo que nos traz vida. É aquilo que nos faz acordar todos os dias. Propósito não é simplesmente ir para a igreja. Estar dentro de uma igreja, estar dentro de um ministério, não significa necessariamente que você está vivendo uma vida com propósito. Quantos de nós, muitas vezes, fomos à igreja, porque talvez o nosso pai falou que a gente tinha que ir. Talvez se você já seja casado, porque sua esposa falou que você tem que ir. O propósito, ele é muito maior do que estar em um lugar. Ações eternas é muito maior do que você estar e frequentar um lugar e um ministério. Ações eternas é você entender que você tem um propósito, que você tem algo a fazer e a entregar. E eu estou dando essa introdução antes de falar mais sobre o nosso DNA, porque se você não entender por que você está na juventude Let's Flow, você não vai conseguir caminhar. Você pode ser um grande frequentador, você pode ir tantas vezes à igreja, mas você não vai viver uma vida de propósito. Você vai viver uma vida terrena. Uma vida apontada para as coisas que acontecem aqui. O Senhor te deu um propósito, assim como o Senhor nos deu um propósito com o Let's Flow. E o Senhor te ajuntou no Let's Flow para que você possa fluir no teu propósito. Gente, nós não estamos brincando de construir ministério. Nós não estamos brincando de falar com jovens e adolescentes. Talvez você não tenha entendido, mas existe uma liberação do Senhor. Tudo que sai da boca do Senhor se cria, é algo criado. E o Senhor criou esse ministério. Quando o Senhor falou com cada um dos líderes, Ele criou o ministério. Ele deu um propósito, Ele deu um destino. Você não está em qualquer lugar. Você não está frequentando qualquer ministério. Você está frequentando um ministério que tem propósito. E as pessoas que carregam o propósito e ações eternas, elas se juntam com a gente e avançam. Em nome de Jesus, que você receba agora aí na tua casa a revelação do teu propósito. Que você possa ser cheio, que você não viva somente o evangelho de salvação, o evangelho de frequentar um culto. Em nome de Jesus, dentro desse DNA, nós queremos falar hoje sobre uma mudança que flui, um rio que flui dentro de nós, não uma mudança mecânica, mas uma mudança que é orgânica. Nós temos caminhado dentro de palavra. Enquanto eu montava, enquanto eu pensava, e eu estava ali no meu quarto, o Senhor claramente Ele me lembra de Jeremias 29. Jeremias, ele está ali dialogando com o Senhor, em um momento de dificuldade, e ele diz algo parecido com isso: Senhor, eu tentei parar de falar de Ti, eu tentei parar de falar daquilo que o Senhor me entregou, mas é como se estivesse com um fogo cerrado em meu peito, e esse fogo não me dá descanso. E é assim que nós sentimos como juventude, como líderes. Nós podemos até tentar parar, mas nós sabemos que há um fogo cerrado em nosso peito, que Ele não nos dá descanso. Existe uma palavra liberada sobre nós, e que nós, durante essa série,
Nós queremos liberar sobre você em nome de Jesus. Eu quero ser bem curto, eu quero que essa seja uma palavra bem rápida. Eu quero que você realmente entenda o que está acontecendo. Como eu disse, o DNA é uma mudança que flui, um rio que flui de nós, que causa uma mudança não mecânica, mas uma mudança orgânica. João 7, versículo 37 e 38. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Essa é uma das passagens mais interessantes das Escrituras, e eu não sei se você percebeu, mas logo no começo do versículo 37 ele diz: no último e mais importante dia da festa. Toda vez que a Bíblia fala nesse contexto, no último e mais importante dia da festa, a Bíblia quer que a gente levante os nossos olhos para algo que Jesus quer liberar, que seja diferente de todo o resto que está acontecendo. A Bíblia é muito enfática no último e mais importante dia da festa. E quando chega esse momento, Jesus libera: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. O rio de água viva é o Espírito Santo de Deus. No dia mais importante da festa, Jesus, ele diz para aquela multidão de pessoas que estava lá, que do interior dela fluiria rios de águas vivas. Mas para que isso acontecesse, Jesus teve que morrer numa cruz, teve que ser sacrificado. O seu corpo teve que ser dilacerado e ele para ser glorificado, para que esse Espírito Santo pudesse viver na minha e na tua vida. E a pergunta que fica é: como nós temos tratado o Espírito Santo? Será que você tem realmente dado valor? Ele prometeu que esse rio fluiria sobre nós. Ele entregou isso, de graça ele entregou, ele deu tudo o que tinha para que o Espírito Santo de Deus vivesse dentro de nós. E qual é a nossa reação? Jesus entrega essa palavra numa festa, e Jesus usa essa mesma palavra para constituir um ministério chamado Let's Flow. E o que você tem feito? Qual é a sua reação? É só mais um culto? É só mais um dia? Jesus liberou algo. E quando Jesus libera algo, nós vamos para cima, nós fazemos. Porque, como eu disse, há como um fogo cerrado em nosso peito, que não nos dá descanso. Nós vamos continuar. E nós queremos que vocês continuem conosco. Essa mensagem do DNA é para que você entenda, querido, sobre o que nós estamos caminhando. Entenda que nós estamos construindo algo eterno. Nós estamos edificando o reino. E você faz parte disso. Você faz parte dessa história. Você já se perguntou por que você nasceu onde nasceu? Por que você está nessa igreja? É porque o Espírito Santo de Deus flui como um rio sobre a tua vida, e Ele te direcionou, e Ele te mostrou esse lugar. E é muito interessante que Jesus fala
E isso me mostra e me leva para uma unidade, porque ele diz que sobre nós fluiria o rio do Espírito Santo. Queridos, nem Jesus, sendo 100% homem, 100% Deus, nem ele quis fazer tudo sozinho. Você precisa entender que do primeiro ao último dia da vida dele, o investimento dele foi em pessoas. Alguém que sim, poderia ter feito tudo sozinho, mas que escolheu me amar e te amar primeiro. E não só amando, ele nos destinou, ele nos entregou o dom. Nem Jesus quis fazer tudo sozinho. A palavra de Deus, o Evangelho, ele nos conduz para uma unidade. Ele nos conduz para ser plurais, para andar junto. Isso é o Let's Flow. Esse é o nosso DNA. Estar junto. Essa série de palavras é para nós estarmos juntos. Para você entender o que está acontecendo. Aqui há sempre um novo tempo. No Let's Flow sempre vai ter. Porque não é uma mudança mecânica. Ela é orgânica. E por que ela é orgânica? Porque é o Espírito Santo, como um rio que flui, que conduz. E se o Espírito Santo que conduz, a todo tempo, há um novo tempo. Há sempre um novo acontecendo. Há sempre algo diferente acontecendo. Há sempre algo novo brotando dos céus sobre o nosso coração. Em nome de Jesus. E para viver em pluralidade, para viver nessa unidade, para viver juntos, como rios de águas vivas, o Senhor nos quer ensinar algumas coisas. São coisas rápidas e bem simples, mas que têm o poder de transformar a tua vida. A primeira coisa que nós precisamos entender é que há diversidade na igreja. Efésios 3:10. E é muito interessante Efésios, se você for estudar um pouco, há muitos teólogos que acreditam que Efésios funciona como se fosse uma carta das cartas. É como se fosse uma carta que Paulo escreveu, em que ela não ficava somente em uma igreja, mas que ela ia para outras igrejas e ministrava outras igrejas. Então há esse estudo teológico que diz que essa é a carta das cartas. Em Efésios 3:10 diz assim: a intenção dessa graça. Paulo está falando sobre o evangelho que foi transmitido para ele. Paulo está falando sobre o evangelho da graça e ele fala: a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Paulo fala sobre mediante a igreja, agora mediante a igreja, a multiforme sabedoria. A igreja ela é diversa. Nós fluímos junto. Nós somos diferentes, nós somos plurais. Nós temos características diferentes, mas nós fluímos juntos. E é por meio da igreja. E a igreja somos eu e você. Você com as tuas características, você com os seus dons, entregando e edificando o reino. Existe uma verdade, querido, que pode mudar a tua vida e que pode causar um senso de urgência muito grande. Existem situações, existem coisas que só você poderá fazer. Existem nações que só você poderá tocar. Existem grupos, existem tribos, existem pessoas, existem etnias, existem lugares que só você poderá encontrar. E essa é a graça do Evangelho, essa é a graça da igreja.
ela é multiforme, cada um tem seu espaço, cada um tem seu lugar, e todos edificam uma parte, e no final todos estão edificando o reino. Nós vamos fluir junto. A igreja, ela é multiforme. No próprio Efésios ele vai falar que alguns foram constituídos apóstolos, alguns pastores, evangelistas, mestres e profetas. A diversidade do reino é aquilo que nos move, é aquilo que nos direciona. Você é sim importante para a igreja. Se você foi ferido, se você foi machucado, entenda isso. Você é sim importante para Deus, você tem sim um propósito, você tem sim um lugar para edificar pessoas. O Espírito Santo de Deus vive dentro de você, o rio que flui está em você. Não tem a ver com o Renan, não tem a ver com o Douglas, não tem a ver com nós somente. Você carrega algo. Você faz parte dessa igreja multiforme que Paulo estava falando. E nós precisamos, como igreja, caminhar sobre isso. Você que foi ferido, você precisa entender que a igreja, ela é muito diversificada. E que por algum motivo alguém pode ter te machucado, mas que você, em nome de Jesus, libere perdão agora, que você receba também do perdão de Deus, que você receba da cura do Senhor em nome de Jesus, que você possa voltar a andar, que você possa voltar a caminhar, que você possa voltar a sonhar. Essa é a igreja, ela é multiforme. E o segundo e último ponto que eu queria levantar é o seguinte: nada que você tem, nada que você recebeu para em você. Você recebeu algo e acha que isso acaba em você. Deixa eu te falar uma coisa. Todo rio que flui, ele flui sem parar e ele vai desaguar em outro lugar. Esse rio que está fluindo dentro de você e você está talvez vivendo dos melhores momentos da tua vida. Talvez você esteja vivendo dos melhores momentos espirituais, talvez Deus esteja te encontrando todos os dias. Deixa eu te contar, esse rio não para em você, esse rio vai fluir e vai desaguar em outro rio. Talvez essa pessoa esteja com o rio seco, mas o seu rio vai transbordar sobre o dela, e essa pessoa vai ser avivada, essa pessoa vai ser achada. O que você tem não para em você. O que você tem, você despeja para outras pessoas. Você avança, você coloca para outras pessoas, você serve, você doa, você se dá. Tudo que o Senhor te deu é para avançar do reino dele. Você precisa entender isso. João 15, versículo 12 e 17. Esse para mim talvez seja um dos capítulos mais emocionantes de toda a Bíblia. Essa talvez seja um dos momentos de Jesus em que ele entrega mais ouros para o seu discípulo. E ele diz o seguinte: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos.
Vocês serão os meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi, para irem e darem fruto, fruto que permaneçam, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Jesus derrama o coração dele sobre os discípulos. Jesus fala: vocês vão frutificar, vocês vão avançar. Mas olha o ponto de atenção, ele fala 2 vezes: este é o meu mandamento. Querido, perceba, Jesus quer ensinar algo. Abre os teus ouvidos. Este é o meu mandamento: ame-se uns aos outros. É para que nós andemos juntos. O rio que flui aí vai influenciar outra vida em nome de Jesus. E nós juntos cresceremos, nós juntos avançaremos. Jesus inclusive vai dizer que os discípulos seriam reconhecidos por amar uns aos outros. Essa é a marca do discípulo, o amor pelas vidas. Em nome de Jesus, aleluia. Querido, tudo que você tem, e quando eu falo tudo, eu estou até mesmo falando das tuas dores. Quando eu falo tudo que você tem, talvez sejam as tuas feridas, mas é tudo que você tem, tudo será usado para a edificação do reino. Será usado dentro do Let's Flow. Você fluirá junto conosco. Esse é o nosso DNA. É para isso que nós estamos aqui. É para fluir junto com você. E enquanto eu preparava essa palavra, o Senhor falou para eu fazer um último ato assim que eu terminasse. E eu queria chamar o Douglas aqui, não só o Douglas, mas eu queria chamar o Alex e o Felipe que estão aqui. São os líderes do Flow que estão aqui hoje. Tem algumas pessoas que estão viajando. E esse foi um último ato que eu senti do Senhor. Não sei como a gente vai fazer, não sei se vai pegar tudo. A gente, estou dando uma tumultuada aqui, mas eu tenho que ser fiel àquilo que o Senhor falou comigo. E eu queria que ficasse aqui o Douglas, aí o Felipe também aparecendo aqui. Como eu falei, existem alguns líderes que eles estão viajando, que não puderam estar aqui, mas eu tenho certeza que eles vão assistir essa palavra e eles vão poder participar também disso aqui com a gente, em nome de Jesus. Mas o Senhor, Ele me falou sobre algo. Eu não sei quantos conhecem a minha história, eu não sei quantos conhecem como eu cheguei na igreja, mas eu vim de outra igreja. Já estava há 10 anos nessa igreja, uma igreja que eu gostava muito, uma igreja apaixonante, uma igreja que me deu toda a base que eu tenho, uma igreja que me ensinou, que me capacitou muito. E assim que eu cheguei na igreja, eu nunca tinha passado por essa situação de troca de igreja, e você nunca sabe o que vai acontecer. Você nunca sabe como você vai ser recebido. Você nunca sabe o que o Senhor realmente quer fazer com você. Qual que é aquela estação. Queridos, às vezes vocês olham pra gente e vocês acham que a gente sabe tudo e a gente não sabe tudo. Muitas vezes a gente dá um passo e aí o Senhor coloca o chão. Essa é a fé. Muitas vezes a gente não sabe. E nesse momento de não saber o que fazer e estar ali frequentando, o Douglas, que é ainda o nosso líder, ele, não nessas palavras, mas eu queria que vocês entendessem, ele mandou um: e aí? Let's Flow. Renan, não importa
o que você fez, não importa o que você deixou de fazer, não importa a tua história, mas Ele pegou em mim e Ele falou: e aí? Let's flow. E eu estou falando isso porque eu acho que todos que estão aqui e os líderes que não estão aqui, eles podem testemunhar que o Douglas uma vez chegou para eles e falou: e aí, let's flow. Vamos andar. Não importa o que aconteceu, não importa o que você fez. E aí, let's flow. Tem algo para a gente fazer. E eu quis fazer esse momento para justamente mostrar o que é exatamente esse DNA. Exatamente o que é o Yahweh Let's Flow. O Yahweh Let's Flow é um convite. É esse convite que o Douglas me fez. Que o Douglas fez para cada um que está aqui. Falando comigo depois de um culto. E aí, cara, vamos fluir. Vamos para um novo nível. O Senhor tem um propósito. A tua vida não terminou. O Senhor tem algo a mais para fazer. E nós, os que estão aqui, fazemos a mesma coisa com vocês. Profeticamente nós falamos: e aí, let's flow. Nós liberamos isso sobre a vida de vocês. Nós falamos isso. Isso não é só mais um lema. Isso não é só mais um bordão. Isso não é só mais uma palavra jogada ao vento. Isso é uma palavra profética. Isso foi algo derramado pelo Senhor. E aí, let's flow. Pode nos procurar. Nós queremos estar mais perto. A sua vida não acabou. A sua vida não terminou. Existe um sonho, existe um propósito. O Senhor te invade agora em nome de Jesus. O Senhor te encontra agora em nome de Jesus. O Senhor vem ao teu encontro, assim como Ele foi ao encontro da mulher samaritana, assim como Ele foi ao encontro dos discípulos. Vem, Pedro, caminha sobre as águas, em nome de Jesus. O Senhor vem sobre a tua vida. O Senhor diz que não acabou. Os sonhos dele só está começando, em nome de Jesus. Vamos fluir juntos, vamos fluir juntos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, há um fogo que vai da ponta do seu pé até a sua cabeça agora em nome de Jesus. É um calor do Senhor, é um calor, é um chamado a fluir, é um chamado ao dom, é um chamado ao propósito, é um chamado ao propósito. Nós liberamos como líderes, nós dizemos: e aí, let's flow. Nós liberamos uma geração, contará a outra geração. Oh, nós nos apropriamos da tua palavra, Jesus. Nós liberamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, querido. Se você quiser entregar a tua vida para Jesus, se você sentiu que essa palavra falou ao teu coração, se você se identificou com esse DNA, se você se identificou com aquilo que o Senhor ministrou aqui hoje, você pode entregar a tua vida para Jesus aí na tua casa. O Senhor está aí com você, a mão do Senhor está aí, o Espírito Santo, a que nós pregamos aqui agora, está aí exatamente com você. Ele está aí sentado nesse sofá. Talvez você esteja na cama, talvez você esteja triste, talvez você esteja desolado. Ele está aí exatamente onde você está. Pelos olhos da fé, você pode enxergar o Espírito Santo. Esse calor que você sentiu foi o Espírito Santo. Você pode entregar agora a sua vida para Jesus. Você pode colocar o seu celular no QR Code que está aqui. Nós queremos te conhecer. Nós queremos saber quem você é. Nós queremos fluir junto com você. Nós fizemos o convite. O convite está nas tuas mãos. Vamos fluir.
Em nome de Jesus, sim, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada vida que está se entregando para Jesus. Nós somos gratos por cada uma. Nós somos gratos, Senhor, por essas vidas, Senhor. Oh, Jesus, elas não são nossas, elas são tuas. O nosso papel é conduzir, o nosso papel é ensinar. Não é se aproveitar de ninguém, não é usar ninguém, mas é ensinar sobre a tua palavra, é conduzir para o teu propósito, é conduzir para que ela flua, em nome de Jesus. Obrigado por essa vida que se entregou, obrigado por aqueles que se reconciliaram, obrigado por aqueles, Senhor, que sentiram, Senhor, o fogo do Espírito, talvez que não sentia há muito tempo, mas sentiu hoje, em nome de Jesus. Obrigado, porque em João 7:38 tu liberou isso, Senhor, que o teu rio fluiria sobre nós. Aleluia, a tua palavra é suficiente e nós somos gratos, ela é suficiente, em nome de Jesus, amém, amém. Nesse mesmo espírito, vamos adorar ao Senhor. Então vem me incendiar.